apaixonada por ele. Gênesis, capítulo 32, é um texto muito, muito, muito conhecido de todos nós. Eu acho que eu já até ministrei nesse texto aqui, mas essa semana Deus vem falando ao meu coração coisas diferentes e específicas no texto e eu queria partilhar com você. Nós vamos ler do verso 22 ao 32 e depois a gente pula para o capítulo 33 e lemos os versos 16 e 17. Amém? Gênesis 32, de 22 a 32 e Gênesis 33, versos 16 e 17. E diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. E enquanto lutavam, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O verso agora 16 no 33 diz: naquele dia voltou Esaú para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Amém? Então, cara, o que eu quero partilhar com você hoje é sobre os vales da vida. E todos nós, ou já passamos, ou vamos passar, ou estamos num vale. Na atual conjuntura, acho que muitos de nós estamos no vale. São dias difíceis mesmo. Mas eu queria realmente, assim, que a gente tentasse enxergar outras coisas no vale. Que Deus nos desse visão e percepção para entender quais são as coisas que estão disponíveis para nós nesses ambientes difíceis, nos ambientes de vale. Então nós vamos passear por alguns vales na vida de Jacó. Nós vamos de Jaboque a Peniel e terminar em Sucote. E tentar aprender com Jacó algumas coisas referentes a esses vales que ele passou e coisas que ele compreendeu e como nós podemos trazer isso para a nossa vida essa manhã. Amém, queridos? Jaboque significa espalhar ou murmurar. E esse vale em específico, ele foi escolhido por Jacó para a passagem dos seus bens, da sua família, de tudo que ele tinha de precioso, porque era uma passagem que ele considerava segura. Ele observou ali, naquela região, a parte mais rasa para se passar, mais plana, mais tranquila, era o Val de Jaboque. E ali ele passou suas esposas, passou seus filhos, passou seus bens, certo de que ali tudo dava certo, tudo daria certo. Certo de que ele estava escolhendo o melhor caminho, porque ele era inteligente, e ele percebia as coisas e os olhos dele estavam apontando para que aquele caminho fosse o melhor. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós analisamos as circunstâncias, as situações, nós temos plano A, B e C, e a gente avalia bem direitinho qual é a melhor opção, e a gente escolhe aquilo que a gente entende que é melhor. Mas aí, depois que a gente escolhe o que é melhor, no meio do caminho, a gente começa a lutar e começa a ter dificuldades. E aí a gente começa a murmurar, e a gente começa a reclamar, sendo que a gente mesmo escolheu aquele caminho. Alguém aqui já passou por isso?
mas a gente planejou tão certinho. Ah, mas a gente viu todos os prós e os contras e ainda assim nós estamos nessa situação. Ah, mas a gente tinha certeza que ia dar tudo certo, não tinha motivo para dar errado. E aí a gente começa a reclamar, por um caminho que a gente escolheu passar, por um projeto que a gente escolheu desenvolver, por algo que a gente decidiu fazer. E o problema, gente, não é com o lugar em si, porque de fato o Val de Jaboque era o melhor lugar de passagem. Se você vai para o mapa da região, e eu fui, e tenta avaliar ali qual era o melhor lugar para passar com aquela ruma de coisa, porque Jacó era muito rico. Quem lê um pouquinho antes vê todos os bens que ele adquiriu enquanto morou com o sogro. E quando ele fugiu do sogro, como o sogro foi desesperado atrás dele porque estava preocupado com a ruma de coisa que ele estava levando. Então ele realmente escolheu o certo. E ele não esperava que as dificuldades viessem a partir dali. Mas o problema não estava com o vale em si. O problema não era o lugar. O problema era Jacó. Então Jaboque, que a princípio devia ser um lugar de passagem rápida, passou a ser um vale de confronto. Então Jaboque aqui é o vale do confronto. É o vale onde Jacó teve que lidar consigo mesmo. É o vale onde Jacó se percebeu sozinho depois de passar os seus e foi extremamente confrontado por Deus a respeito de quem ele era. O Vale de Jaboque é um desses vales da vida nos quais o nosso caráter é posto à prova. E diante dessa realidade, nós somos convidados a desistir, reclamar ou abraçar o confronto e sermos transformados. Os vales, eles sempre vão proporcionar para a gente confronto, sabe, gente? A diferença é se a gente está atento para perceber o confronto ou não. Vales sempre vão proporcionar para a gente questionamentos a respeito de quem somos. Sempre. E a diferença vai estar na nossa disposição em perceber esses confrontos ou não. Ah, Melissa, mas Vale é um lugar muito dolorido. Vale é um lugar difícil. É verdade, queridos, mas só tem medo de Vale quem tem medo de ser transformado. Só tem medo de Vale quem tem medo de mudar. Só tem medo de Vale quem tem medo de desconforto. Porque quem entende que lugar de confronto para crescimento é o vale, abraça o vale. Vive o vale. Atento, percebendo, sem reclamar. E nós perdemos tanto tempo nos vales de confronto da vida, reclamando, não é verdade? Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não estou suportando. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, que está difícil. Ai, que está demorando. Ai, que faz muito tempo. Ai, que já são muitos anos. E você fazendo ouvidos moucos, e você dando uma de cego, sem querer enxergar nem ouvir o que Deus quer mexer na sua vida e no seu caráter. Então não tenha medo do vale. A não ser que você queira morrer torto como nasceu torto. O ditado diz, né, que pau que nasce torto, morre torto, né? Mas com Jesus não é assim não. O pau que nasce torto, morre retinho. Mas para isso tem que se deixar moldar. Tem que se deixar corrigir. Tem que se deixar ajustar. No vale do confronto, quando nós resistimos a Deus, Ele nos fere
para que a gente perceba o que ele intenciona. Foi isso que aconteceu ali com Jacó. Diz a Bíblia que Jacó precisou ser ferido por Deus. E quantos de nós, às vezes, entramos por um vale de confronto, fazemos ouvidos moucos, damos uma de cego, e aí precisa Deus levar a gente para o que a gente pensa que não existe mais fundo. A gente pensa que o vale já está fundo o suficiente, e de repente tem um solavanco que a gente desce mais um pouco, e a gente é ferido por Deus, para que Deus consiga chamar a nossa atenção. Minha oração, queridos, é que nós não sejamos conduzidos a esse lugar do solavanco mais fundo. Que nós sejamos ensináveis, tenhamos percepção espiritual para entender o que Deus está querendo nos ensinar. E a gente não precisa ser ferido por Deus. Alguns aqui já conhecem essa história, eu vou contar mais uma vez. Quando nós casamos, eu tinha 25, o Dino tinha 27. E a minha sogra, ela é uma mulher muito super protetora. Muito mesmo. Assim, até os filhos casarem, né? Depois que os filhos casam, ela fica bem relaxada. Mas até que os filhos casem, assim, enquanto está sob a tutela dela, ela era muito cuidadosa. Então a gente namorava, de ir lá para casa, e quando dava assim 10 horas da noite, tocava o telefone. Impreterivelmente, às 10 horas da noite, tocava o telefone. Eu já dizia para ele: atenda que é sua mãe. E ela era muito, muito super protetora. E o Dino tinha muitos sonhos. O Dino queria mergulhar, o Dino queria voltar a surfar, porque ele surfava escondido da mãe dele. Ele queria voltar a andar de skate, ele queria andar de asa delta, ele queria um monte de coisa, fazer um monte de coisa. E aí, quando ele casou, ficou livre, né? Foi fazer tudo isso. Coitado da esposa, né? Sofria horrores. Mas ele foi realizar todos os sonhos dele. E aí, um belo dia, e gente, a gente servia a Deus, a gente buscava a Deus, a gente tinha vida ministerial comprometida, tudo bonitinho. E aí, um dia o Dino foi surfar. E quando ele estava saindo da água, repara bem a situação, não estava na água mais, não estava surfando, ele estava saindo da água, com a prancha no meio das pernas, uma ondinha desse tamanho assim, bateu na prancha, atrás, a prancha embicou. Quando ela embicou, ela quebrou e voltou no meio das pernas dele. E cortou a perna esquerda e ficou assim, ó, 1 centímetrozinho da femoral. Desceu o bife assim, ele levou 80 pontos nessa perna. Quem conhece ele, tem intimidade, já foi para a praia, já viu uma cicatrizona de 1 palmo que ele tem na coxa. E aí ele foi para o hospital, e a médica de plantão fez lá a sutura, corrigiu, mas ela não cuidou muito bem, então aquela ferida não sarou, gangrenou, necrosou a pele. Depois ele teve que voltar e fazer aquele corte na pele a sangue frio, sem anestesia, né? Para poder tirar, assim, da parte boa, né, da pele e eliminar toda a necrose. E um dia, nesse período, o Dino passou 3 meses com a perna para cima. E aí a gente não entendia o que é que Deus estava querendo comunicar conosco naquele vale. E aí uma tarde, eu me lembro demais, a gente estava sentado na sala, orando. E o Dino fez essa oração e disse: Senhor, por favor, me faça compreender por que você me tocou. Eu quero entender por que você fez isso, permitiu que isso acontecesse comigo. O que você quer me comunicar? E aí Deus nos levou para esse texto. E Deus disse para nós que ia marcar a coxa do Dino para que o Dino nunca mais esquecesse daquela experiência. Porque Deus tinha desejo de que ele parasse de realizar os sonhos dele para começar a realizar os sonhos de Deus. Então foi preciso ser tocado por Deus, ferido por Deus, para despertar. Depois disso, graças a Deus, a gente não precisou ser ferido mais não. Porque quando a gente começa a entrar no vale do confronto, a gente já pergunta logo. E Jesus, diga logo, me faça entender logo, porque eu não quero ser tolo e não quero insistir no erro, eu quero aprender. Mas o fato é que nós somos resistentes. Nós somos resistentes. E, querido, não resista a Deus.
Não faça resistência a Deus. Não finja que as falhas de caráter que você carrega são insignificantes. Pare de apontar culpados para o que você está vivendo e perceba que esse vale é seu e é para você. O vale é seu e diz respeito a você. Não diz respeito à conjuntura, não diz respeito à economia, nada disso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus? Eu creio nisso. Então, se alguma coisa está acontecendo comigo, é porque Deus está querendo que alguma coisa aconteça comigo e diz respeito a mim. Claro, pode atingir outras pessoas? Óbvio. Não vou entrar no âmbito da soberania de Deus e como Deus atua e toca em tanta gente ao mesmo tempo com uma situação apenas, mas diz respeito a mim. É algo comigo e para mim. E quanto mais rápido eu parar de resistir, mais rápido eu vou aprender. Diz respeito aos seus problemas interiores, aos seus questionamentos, diz respeito às suas desordens interiores. É para isso que o vale do confronto vem. Para ordenar o seu interior desordenado. Para trazer direção ao que estava perdido, desorientado. Para pôr rumo naquilo que não tinha direção. E o desejo de Deus é que nós passemos pelo vale do confronto para sermos aperfeiçoados. Jacó, quando foi tocado por Deus, ele foi transformado a partir daquele toque. E ele que foi enganador, traiçoeiro, aproveitador esperto, passou a ser príncipe, adorador, comprometido com uma causa eterna e um propósito eterno de gerar um povo que traria para o mundo o Messias. Você consegue entender o nível de transformação que aquele homem viveu? O vale do confronto para Jacó transformou por completo a sua identidade. Transformou para sempre quem ele era. Sim, ele contava com o favor de Deus, mas até a maneira como ele enriqueceu foi uma maneira esperta. A maneira como ele adquiriu mais ovelhas e mais propriedades foi na esperteza, sempre foi. E aí ele chega ali diante de Deus e o seu interior é transformado. E ele deixa de ser Jacó para se transformar, para ser mudado em Israel. É isso que o vale do confronto quer com você. Não fuja do vale do confronto. Abrace esse vale. Viva todos os dias que estão escritos para você nesse vale. E deixa Deus te transformar. Deixa Deus mudar o teu caráter. Deixe suas imperfeições visíveis a Deus. Porque eu percebo que a gente fica fingindo. E feito criança, a gente fica com aquela pergunta tola. Não sei se vocês já viram um vídeo de uma menininha toda suja de batom, já viram? E a mãe dela pergunta para ela, cadê o meu batom? O que você fez com o meu batom? Já viram esse vídeo? E ela diz assim, batom. Que batom? Toda suja do batom. É a gente no vale. A gente está lá sendo confrontado com Deus, por Deus, e Deus diz assim, você é mentiroso. Aí eu disse, mentiroso? Eu? E a gente finge que não é com a gente. E a gente fica retardando a coisa, porque a gente fica dando uma de bocó. Como se Deus não soubesse quem nós somos exatamente. Então não finja.
viva plenamente o vale do confronto. Porque depois do vale do confronto tem uma outra experiência esperando por você. E essa experiência está no vale do encontro, que é Peniel. Jacó saiu do vale do confronto, do vale de Jaboque. E aquele vale de confronto, porque ele viveu o confronto na plenitude do que Deus tinha para viver com ele ali naquela experiência. Aquele vale deixou de ser um vale de confronto para se transformar num vale de encontro. Então o vale de Jacó, depois de ser para vale de Jaboque, depois de ser para Jacó esse lugar de dor e transformação, passou a ser um lugar onde ele consegue perceber quem é o Deus que ele serve. Passou a ser um lugar onde ele vê Deus. Passou a ser um lugar onde ele enxerga coisas que ele não enxergava antes. E aí, como é que o mesmo lugar de luta e dor pode se transformar num lugar de encontro? Como é que confronto leva a encontro? E a resposta, queridos, é simples. Confronto leva a encontro porque quando eu permito fazer uma autoavaliação, quando eu me deparo com quem eu sou, eu vejo quem eu não deveria ser, mas em contrapartida eu também vejo quem eu deveria ser. Diante das minhas falhas, eu percebo quais deveriam ser os meus acertos. E quando eu vejo quem eu deveria ser, quando eu vejo o projeto de Deus original para mim, eu vejo a imagem de alguém nisso. E quem é a imagem que eu vejo nisso? Pode falar mais alto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos deparamos com quem nós não deveríamos ser, abandonamos o erro, reconhecemos o erro, inevitavelmente nós vamos nos deparar com quem deveríamos ser. E quem nós deveríamos ser aponta para Jesus. O confronto revela a minha condição caída e me conduz à percepção de quem deveria ser. Ao perceber quem eu sou, eu me deparo com a revelação da imagem na qual eu fui criada. Ao perceber quem eu sou, eu me deparo com a imagem de Deus. Então eu sou conduzido ao feliz encontro com Deus. Vocês entendem a didática da coisa? Assumir quem eu não deveria ser vai me conduzir ao encontro de quem verdadeiramente é. O grande eu sou. Jesus vai aparecer revelado para nós. Então muitos de nós, por retardarmos os confrontos, por desviarmos o olhar dos confrontos, por insistirmos em não ouvir a Deus ou não enxergar o que Deus está querendo transformar na nossa vida, a gente nunca vai ter uma experiência reveladora de quem é Deus. Porque eu preciso passar pelo vale do confronto para encontrar com Deus depois. Eu preciso lidar com as minhas desordens para poder ter a revelação da ordem. Vocês entendem isso, gente? Que precisa ter uma coisa antes da outra? Então, vales de confronto carregam a função gloriosa de nos fazer encontrar Jesus. Então, o vale de confronto tem a função de me levar para o vale do encontro e revelar a pessoa de Jesus para mim. E melhor, ver Jesus em toda a sua plenitude. Não vai ser mais uma ideia reduzida de quem Jesus é. Vai ser uma ideia plena, perfeita, amorosa, gloriosa, preocupada com quem eu sou, comprometida com a minha história. O vale do encontro me fará perceber a suficiência de Deus diante da minha insuficiência. O vale do encontro vai me fazer perceber a capacidade de Deus diante da minha incapacidade.
Porque eu já lidei ali atrás, no Vale do Confronto, com a minha incapacidade. Eu já lidei ali atrás, no Vale de Jaboque, com a minha insuficiência. E aí eu estou pronto para receber a revelação daquele que é capaz e suficiente para mim. E a melhor coisa do Vale do Encontro, queridos, é porque eles têm a capacidade de produzir uma qualidade muito superior de adoradores. Porque adorador, de verdade, adora o que conhece. E quanto mais eu conheço, mais plena é a minha adoração. Eu não posso adorar o que eu não sei o que é. Eu não posso adorar o que eu não conheço profundamente. Eu posso até louvar. Eu posso chegar para a Cris assim, gostei do cabelo, Cris, o cabelo está lindo, ficou ótimo, está mais jovem. Mas falar a respeito do interior da Cris, eu não posso falar. Só quem pode é a Alessandra. Porque é quem conhece ela profundamente. Nós não fomos chamados por Deus para sermos verdadeiros louvadores. Nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade, eu preciso ser nascido de novo para ter um novo espírito. E eu preciso conhecer a Deus, que é a verdade. Então o Vale do Encontro, Peniel para nós, vai gerar adoradores melhores. Uma qualidade apurada de adorador. Portanto, uma adoração genuína. Uma adoração plena. Está claro para vocês isso? Porque quando eu encontro com Deus, nessa plenitude de quem Ele é, a despeito do que eu sou, a despeito do que eu fiz, livre de todas as coisas que me prendiam aos confrontos, eu abracei os confrontos, eu fui transformado por Deus, agora eu estou livre para a revelação de quem Deus é. E eu vou conhecê-lo profundamente, portanto, eu vou ser o melhor adorador, um adorador verdadeiro. E depois que nós somos conduzidos para esse lugar de encontro, passamos pelo confronto, somos conduzidos ao encontro. Nesse encontro, Deus vai transformar não apenas quem nós somos, mas vai transformar as relações que nós temos com as pessoas. Porque encontrar Deus vai nos tornar pessoas aptas a encontrar outros. Do jeito certo de encontrar. Depois que Jacó encontrou com Deus em Peniel, ele foi diferente para encontrar Esaú. Deus tinha um projeto tão glorioso com aquele homem, que fez ele passar por tudo isso, para que quando ele fosse encontrar com seu irmão e resolver o problema onde tinha começado lá para trás, ele leva Jacó transformado. Não é mais Jacó que encontra com Esaú, é Israel agora. Israel que tinha lidado consigo mesmo, Israel que tinha encontrado a Deus face a face, agora estava pronto para encontrar Esaú. E assim Deus quer nos conduzir para que os vales do encontro na nossa vida possam aprimorar as relações que nós temos com as pessoas. Aí nós vamos ser melhores pais, melhores esposos e esposas, melhores amigos, melhores irmãos. Tudo vai ser aprimorado e aperfeiçoado a partir da revelação do perfeito. A partir do encontro com o perfeito. E aí porque eu me encontrei com o perfeito, porque eu conheci o perfeito, porque eu desenvolvi uma relação com o perfeito, a minha relação com a Ramiro vai ser melhor. E eu vou ser mais tolerante, eu vou amá-la, e eu vou compreendê-la. E eu vou caminhar mais uma légua, e mais uma, e mais uma. Até que as forças se esgotem e Jesus me leve para o céu.
Eu posso me relacionar com as pessoas sem passar pelos confrontos e encontros? Posso, mas nunca serão relações plenas. Nunca serão relacionamentos completos. Nunca vai ser bom como deveria ser. Sempre vai ser capenga. Sempre vai ter mais conflito do que paz. Sempre vai ter mais dificuldade do que bonança. Quantos aqui já experimentaram relações difíceis? Eu tinha algumas relações na minha vida que, meu Deus, eu fazia tanto esforço para dar certo, mas parecia que todo esforço que eu fazia para dar certo dava mais errado. Tinha uma pessoa específica que eu me relacionava, que era assim, eu chegava para dizer que o cabelo estava bonito, a pessoa recebia diferente. E eu tentava elogiar, e o elogio entrava no coração da pessoa como sarcasmo, você acredita? Porque enquanto era na minha força, enquanto era do meu jeito de fazer, não funcionou. Mas aí depois que eu amadureci, passei por tantos confrontos com Deus, passei por tantos encontros com Deus, eu fui orientada por Deus a estratégia certa de me relacionar. Foi isso que aconteceu com Jacó. Depois que ele encontrou com Deus ali em Peniel, depois que aquele vale de confronto se transformou num vale de encontro, ele foi orientado pelo próprio Deus a agir com Esaú. E a estratégia certa de se aproximar. E a maneira certa de conduzir a conversa. E ele foi bem sucedido. E as relações foram beneficiadas. Eu tenho certeza que o relacionamento de Jacó com suas esposas melhorou depois disso. Eu tenho certeza que o relacionamento de Jacó com os seus empregados melhorou depois disso, porque ele não era mais o mesmo homem. E aí depois que se passa por esse vale de confronto, querido, vale de Jaboque, depois que se passa pelo vale do encontro, Peniel, Deus nos conduzirá a um outro lugar, que é Sucote. Sucote significa cabanas. E o significado é cabanas porque ali, depois que ele resolveu-se com Esaú, depois que Jacó ficou tudo certo, depois que ele de fato chegou de volta na sua terra, diz a Bíblia que ele estabeleceu moradia. E ele armou as suas tendas e chamou aquele lugar de cabanas. Depois que nós passamos pelo vale do confronto e pelo vale do encontro, Deus nos conduz a um lugar de paz, a um lugar de permanência. E é isso que Sucote é. Sucote significa descanso. Há um descanso para os filhos de Deus. Querido, eu prometo para você que se você viver o vale do confronto na plenitude do que o vale tem para você, você vai encontrar Deus depois dele. E depois você vai ser conduzido por esse mesmo Deus a um lugar de descanso. A um lugar de paz. Pode não ser o lugar que você imaginava. Pode ser que Jacó não imaginasse que ia morar em tendas ainda. De repente ele pensava que ia edificar, né? De tijolo. Mas é um lugar de descanso. É o melhor que Deus tem para nós. Mas nós precisamos passar por todos os vales da vida para chegar no lugar do descanso. Porque os vales da vida são os processos nos quais nós precisamos ser provados e aprovados para descansar. O lugar do descanso é um lugar onde eu tenho satisfação comigo e com Deus. Comigo porque eu tenho paz em saber que nada que eu sou me afasta de Jesus, não mais. E paz com Deus porque eu reconheço que Ele é tudo em mim. Nós só podemos usufruir de Sucote se nós lidarmos lá atrás com os confrontos e se nós encontrarmos Deus em seguida, gente. Senão a gente nunca vai ter paz.
A gente nunca vai descansar, a gente sempre vai estar inquieto. Então, se diante de você tem uma montanha difícil de transpor, não adianta você ficar olhando para a montanha, choramingando, de braço cruzado e esperneando. Eu não quero subir. Não adianta, a montanha vai continuar lá. Então, arregace as mãos e suba logo. Comece a subir. Ah, mas eu nunca fiz escalada. Eu não tenho as ferramentas. Eu não sei como fazer. Mas você só vai aprender fazendo. E se você no meio do caminho desiste e desce, a montanha vai continuar lá. E você vai ter que subir de novo. E o pior, burramente fazer o mesmo percurso que tinha feito antes. E não é assim que a gente tem agido com Deus. A gente tem um deserto para cruzar, a gente vai até o meio dele, cansa e volta. Para daqui a pouco ir de novo para o mesmo lugar. Existe sim descanso e paz depois do deserto, mas eu tenho que cruzar o deserto para chegar lá. A gente fica procurando atalho. Deixa eu dizer uma coisa para você, grave isso, se você puder anotar, anote. Não existe atalho na caminhada cristã. Não existe. Anote isso na sua mente. Atalho é do capeta. Atalho é coisa do diabo. Não existe atalho. Sabe por que não existe atalho? Porque só existe um caminho. Uma verdade e uma vida, que é Jesus. Ou a gente trilha esse caminho, ou a gente vai se estrepar. Então não tem atalho, gente, não tem atalho. Atalho é caminho de morte. Atalho é coisa de gente tola. Atalho é coisa de gente ignorante. E é perda de tempo. Os vales têm esse objetivo nas nossas vidas, o de nos conduzir a um lugar de paz. E eu tenho visto tantas pessoas insistindo em permanecer no vale do confronto, sem nunca aprender, sem nunca ser transformado. Permanecem insistindo nos mesmos erros, na mesma amargura. Mudam os personagens, mas os erros são os mesmos. Mudam as circunstâncias, as situações, mudam os lugares, a geografia muda, mas os erros são os mesmos. Já caminhamos com pessoas nesses quase 30 anos aí de caminhada cristã consciente. Eu já caminhei com gente que a gente dizia assim, olha, o problema está nisso, nisso, nisso. Aí a pessoa não reconhecia. Aí daqui a pouco saía da igreja que estava congregando para ir para outra. Aí sabe o que ela fazia quando ia fazer a mudança? Na mala ela colocava o problema. Fechava a mala e ia para outra igreja. Quando chegava lá, ia abrir, né, a mala para poder se estabelecer em outro lugar, tirava o problema de dentro da mala. Em poucos meses estava com o mesmo problema, só que com outras pessoas. E assim muitos de nós têm permanecido eternamente no vale do confronto porque não admite. Não quer resolver. A gente foge das soluções. Porque a gente não quer ser confrontado. Porque a gente não quer ser tocado por Deus. Aí na hora que Deus vem ali para tocar na nossa coxa, a gente sai correndo. E fica rodando em círculos para sempre no Vale de Jaboque. Não sai de lá nunca. Nunca encontra Deus, gente. Que coisa triste para o crente. Nunca encontrar Deus de verdade. Ter só uma ideia diminuída de quem Jesus é. Uma ideia religiosa de quem Jesus é. Porque você não vai ter ideia de quem Deus é, a menos que você deixe que Ele toque em você.
a menos que você abandone Jacó e vire Israel. Pessoas que insistem em voltar no passado. Nunca resolvem, nunca mesmo, fica trazendo a mesma história não sei quantas vezes. Você já conheceu gente assim? Que está conversando, daqui a pouco traz uma história de 1900 e bolinha, de novo. Já passou não sei quanto tempo da situação, a pessoa continua voltando para lá. Misericórdia, gente. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. O crente anda em novidade de vida. O Evangelho são boas novas. A Bíblia diz que não dá para pôr remendo novo em odre velho. Tem que ser tudo novo. Sai do passado, meu irmão, em nome de Jesus. Esqueça, perdoe, largue de mão, viva a sua vida. Pessoas presas a personagens do passado e não conseguem nunca mais se relacionar plenamente no futuro com mais ninguém, porque estão presas no passado. Por orgulho. Não vira a página por orgulho. Não vira a página porque não admite que teve culpa no cartório também. Não é capaz de ir lá e pedir perdão. Ah, mas não foi eu que errei. Ah, irmão, dá um tempo. Em relações a dois, sempre os dois erram. Não tem esse negócio de mão única, não. Você pode não ter sido o causador do problema, mas fomentou o problema para ele aumentar. Sempre é assim. Resolva. Saia do vale do confronto. E aí tem aqueles também que até reconhecem. Reconhecem quem são. Reconhecem seus erros, admitem, é verdade. Mas não se permitem ver Deus e reconhecer que Ele é suficiente, que Ele é Senhor, que Ele é dono. Não permitem que Deus assuma a governância da sua vida. E percebem o que Deus está tentando comunicar no vale do confronto, mas não conseguem sair de lá, não conseguem encontrar Deus, porque nunca vão colocar Deus como Senhor e dono da sua existência, da sua história. Pessoas que têm Deus como Senhor e dono, são pessoas que viram a Deus. E entendem que só Deus tem o domínio. E que por Deus, a gente faz tudo. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa viver esses vales da maneira correta que está proposto para nós. Parecemos, às vezes, perceber que Deus está ali, mas não queremos depender, não conseguimos entregar. E aí, de fato, a gente nunca vê Deus como Ele é. Por isso a gente nunca encontra Deus de verdade. E assim a gente nunca vai chegar em Sucote. A gente nunca vai chegar no lugar de paz. Sabe, queridos, os vales são para o nosso bem. Os vales da vida, eles são feitos em etapas para que cada etapa seja vivida plenamente. São etapas importantes. São ciclos que precisam ser vividos e fechados. E que vão direcionar e vão promover uma trilha rumo a um lugar de paz em Deus. Eu acredito que é desejo de Deus que nós sejamos assim despertados para não desperdiçarmos as oportunidades que Ele coloca diante de nós, as situações que a gente vive e que todos os dias a gente vai sendo conduzido por Deus para viver e experimentar.
com objetivos eternos tão gloriosos, e a gente fica nesse nível aqui da nossa vida sem perceber quais são os objetivos eternos de Deus conosco nas situações. Portanto, assim, meu conselho essa manhã é que eu estou com noite na boca, não sei porquê. O meu conselho essa manhã para nós é que nós, ao nos depararmos com os vales, a gente pergunte logo para Deus: Senhor, por favor, me ensine logo, quebre meu coração mesmo, eu quero aprender. Fale comigo, diga o que é que eu tenho que entender nessa situação. Por favor, seja claro no confronto. Se humilhe na presença de Deus nesse processo, querido. Porque orgulho e comunhão com Deus não combinam. Não dá para você ir para esse lugar de confronto dando uma de super crente. Vai para o chão mesmo, vai para cara no pó. Deus, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não sei nada, nem sei quem você é. Me ensine tudo de novo. Fale comigo como quem fala com uma criança, porque eu preciso entender, eu sou tolo. Vai para o lugar logo da humilhação, querida. É melhor a gente ser humilde, exageradamente humilde, do que a gente ter uma pontinha de orgulho escondida, né? E aí deixa Deus te quebrar. Deixa Deus apontar o teu erro. Como Ele apontou de Jacó, deixa Deus te chamar do que Ele quiser chamar. Porque se Ele te chamar de mentiroso, é porque você é mentiroso. Se Deus te chamar de enganador, é porque você é enganador. Se Deus te chamar de iracundo, é porque você é essa pessoa. Se Deus te chamar de pornógrafo, querido, tem pornografia na tua vida em algum lugar. Se Deus te chamar de adúltero e adúltera, tem adultério em algum lugar na tua história. Vai ter com teu Deus no lugar do confronto. Deixa Deus mexer com você. Deixa Deus tocar no seu interior. E eu prometo que você vai se deparar com um Deus glorioso. E o teu vale de confronto vai se transformar num vale de encontro. E depois que você tiver esse encontro glorioso com Deus, Deus vai te conduzir a um lugar de paz. Amém, queridos? Eu queria fazer uma oração. E eu sei que muitos de nós aqui estão vivendo situações difíceis. E eu não tenho como estabelecer nem afirmar em qual etapa dos